Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Priscila Camargo é atriz. Ela teve duas EQMs. A primeira EQM aconteceu em 1987, quando voltava para casa depois de um dia de gravação de novela. Ela estava dirigindo, bateu o carro e teve uma EQM. A segunda EQM aconteceu em 2001, numa situação de risco de afogamento. Nas duas vezes, a mesma voz falou com ela. E nas duas vezes, a sua vida se transformou. Vamos conhecer a história dela? Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Na primeira parte, ela nos conta suas EQMs e na segunda parte, responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito, você vai amar. Priscila, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Final que Somos Nós a sua experiência de quase morte, que na verdade são duas experiências de quase morte que você teve em diferentes momentos da sua vida. Peço por favor que você nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Eu é que agradeço, Carlos. Eu comentei antes contigo que eu nunca fui entrevistada sobre isso, né? Na verdade, eu sempre contei, fiz várias vezes esse relato, inclusive no meu canal, mas eu nunca fui entrevistada sobre isso. Então, vai ser a primeira experiência minha também. Bem, isso aconteceu, minha experiência realmente de quase morte, aconteceu em 87, onde eu gravava a novela Direito de Amar, e eu tinha o hábito, tenho ainda, de acordar muito cedo para repassar o texto e tudo, e depois fui gravei o dia inteiro num calor muito forte, era ainda na Barra de Guaratiba, as gravações, né, da Globo, não havia o Projac, e depois eu estava muito cansada, gravei muito o dia todo, e na volta ainda parei num aniversário de uma amiga, e fui já muito tarde para casa, e eu me lembro, eu morava no Rio de Janeiro, quando eu passei pelo túnel Rebouças, eu tive uma coisa de sono, aquele pequeno apago que dá, e eu não, eu vou para casa, acorda, entendeu? E quando eu estou chegando perto da minha casa em Santa Teresa, de repente eu senti que eu bati e me vi num lugar escuro, não era nem bom nem ruim, e eu me senti flutuando, né? E aí eu tive aquela sensação de que eu morri. Ali havia realmente um abismo na rua, essa rua que vai para o Corcovado, aonde eu estava, e eu falei, eu bati o carro e eu morri. E eu flutuando ali por aquele espaço, e de repente, quando eu pensei isso, então eu morri, aí eu vi a minha vida passando, assim, como fosse um fotograma de cinema, antigo, né, veja que o que é a memória da gente. Eu, na época, quer dizer, nós todos, né, na época não tínhamos essa coisa da televisão, que passa vários quadradinhos, e vai passando várias cenas e tal, não existia isso ainda naquela época. Então, a minha imagem de passar cada pedacinho foi num fotograma de filme, né? Então era um filme mesmo, com aquelas divisõezinhas assim, e cada coisa ia passando, tudo da minha vida, uma coisa impressionante, muito rápido, né? E aí eu falei assim, então eu morri mesmo. E aí de repente eu me vi, olhei para baixo, quer dizer, eu estava em cima, literalmente, aí eu olhei para baixo e o meu carro estava sem capota e eu caída, assim, com a cabeça na direção, como realmente eu estava. Quando eu acordei, né, eu vi que eu realmente estava com a cabeça ali, e aí eu falei assim, aquela coisa, né, então eu morri, minha vida passando, eu morri, e aí uma voz aqui do meu lado, uma presença assim muito clara mesmo, mas eu não vi essa pessoa, eu só ouvi, assim como estava do meu lado, mas era como se a voz viesse dentro da minha cabeça. E aí essa voz disse, viu o que você fez com a sua vida? Você morreu. Isso depois que eu me vi morta ali, né? E eu estava estranhando aquilo e eu falei, morri? Mas se eu morri, como é que eu estou pensando? E aí quando eu disse isso, automaticamente eu voltei para o carro. E aí, quando eu voltei para o carro, aí sim, aí eu tinha muita dor, eu não conseguia respirar, entendeu? E
E aí eu me lembrei do meu pai, que sempre dizia, bate o carro, desliga o carro, que é para o carro não explodir. Então, foi a primeira atitude que eu fiz foi desligar o carro, e aí com muito esforço, era 1h30 da manhã, era um lugar completamente ermo, que depois até morei muito tempo ali perto, mas eu morava do outro lado de Santa Teresa, eu nunca ia por ali de madrugada, entendeu? Por conta de ser muito ermo, e aí eu saí do carro com muito esforço, e quando eu bati a porta do carro, veio um carro na minha direção. Aí eu parei ele automaticamente e falei, por favor, moço, me ajuda. E depois eu gosto de pensar que ele, para anjinho, ele só tinha os óculos, assim, de diferente, porque ele era louro, de cabelos enroladinhos, olhos azuis muito claros, e tinha os óculosinhos pretos, assim, quadrados. E aí eu falei, olha, por favor, me leva para o hospital, me ajuda, eu não consigo nem respirar, né? Aí ele me pegou minhas coisas, botou no carro e foi conversando comigo, ele disse que era psicanalista, entendeu? Ou psiquiatra, não me lembro bem, e aí eu pedi para me levar no hospital, e aí ele me deu um monte de broncas, reclamou muito comigo, como é que eu estava fazendo isso, como é que eu estava aquela hora indo por aquele caminho, e cansada, e tudo mais. Eu falei, poxa, eu não consigo nem respirar, e você está me dando bronca. Entendeu? Bom, aí passamos no hospital, passamos num segundo hospital, e Santa Teresa realmente era muito carente disso, nenhum hospital tinha pronto-socorro. Fui para minha casa, ele me levou até minha casa, botei minhas coisas lá, chamei uma amiga, liguei para o meu médico e fui para o Hospital Bambina, lá no Rio de Janeiro, e ele ficou comigo até as 3h30 da manhã. Aí essa minha amiga chegou, e ele falou, bom, agora eu não posso ficar mais, agora eu vou embora que eu tenho paciente amanhã de manhã. Nós nos despedimos e eu nunca mais vi esse homem. E até depois da história, eu tentei na lista telefônica, naquela época tinha, né? E aí, como ele disse que era psicanalista, ele se chamava Roberto de Carvalho, jamais vou poder esquecer, que era o nome do marido da Rita Lee. E aí eu e essa amiga, nós procuramos, ligamos para todos, tinham muitos realmente, mas ligamos para todos e nenhum deles era, e ele nunca apareceu, né? E até pelo fato de eu ser atriz, e até por ele ser médico, ele podia ter voltado, saber como é que eu estava, ficou com o meu telefone, nunca ele me procurou, nunca mais eu o encontrei. Bom, mas ele foi realmente, anjo ou não anjo, ele foi um anjo meu nessa história, porque eu não sei o que teria acontecido se ele não tivesse aparecido. Bom, aí começa toda a situação do hospital, onde eu não conseguia respirar, e no dia seguinte vieram um monte de médicos, aí resolveram me operar. Então a operação consistiu em abrir e ver que eu estava toda cheia de sangue, eu tinha tido uma ruptura no fígado em 3 lugares, e realmente eu poderia ter morrido se eu ficasse ali, se eu não tivesse uma assistência, se não tivesse tido alguém que me socorresse, né? Então essa foi a nítida sensação. E aí depois, claro, eu fiquei 3 dias meio desacordada, uns amigos da novela, que eu estava no meio da novela, vieram, doaram sangue, né? E eu me lembro que eu não podia rir, não podia quase, e eles faziam muita piada, eu não podia rir, mas eu escrevi. Eu disse muita coisa, que uma amiga me escreveu uma carta, depois, uma amiga da novela, dizendo que eu disse coisas assim incríveis, impressionantes, e eu não tinha muito noção do que estava me acontecendo. Eu tinha a sensação assim como se eu estivesse num outro espaço, num outro degrau, sabe? Foi assim algo muito especial e diferente para mim, e que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive a coisa de sair do corpo e tudo. Bom, aí depois, quando eu voltei, aí eu fiquei muito revoltada, porque eu fiz um corte na barriga, né? E tem essa coisa toda de ser atriz, essa preocupação toda com aparência e tudo, eu fiquei muito arrasada, né? E até uma amiga me disse, olha, você precisa conhecer um cientista espiritual, meu amigo, que ele vai te ajudar a compreender isso que te aconteceu. Bom, aí eu fui para casa, e nos primeiros 15 dias eu me lembro, bom, eu não acreditava em nada disso, né? Eu me considerava meio ateia, né? Embora tivesse formação católica, mas naquele momento eu não acreditava em nada. Então eu comecei a ler os livros da Shirley MacLaine, talvez pela
parecência, né, do fato de ser atriz, e aí comecei a ver que ela também tinha tido uma experiência de sair do corpo, então o que era isso? Depois eu li As Brumas de Avalon, e aí eu me lembro que a minha casa, durante uns 2, 3 dias, ficou assim como que com uma bruma até a cintura. Eu andava e tinha uma bruma na minha casa, e eu falava para minha irmã, que foi ficar comigo, você está vendo a bruma? Não estou vendo bruma nenhuma. Eu fiquei quieta, porque me parece que só eu estava vendo. Então, a sensação que eu tenho, Carlos, é que naquele momento, né, depois, claro, que as coisas foram se modificando, mas era como se eu tivesse tido assim uma passagem para um outro espaço-tempo, para uma outra frequência, entendeu? E aí eu fiquei lendo todos esses livros que foram me trazendo, né, muitas informações que eu não tinha, e para mim, com certeza, esse acidente modificou a minha vida completamente, porque aí eu passei a buscar, eu considero que eu me tornei uma buscadora, continuo sendo, né? Mas a partir daí eu comecei a buscar e a tentar entender o que era isso que tinha me acontecido. Então, assim, basicamente, bom, depois eu conheci esse homem que foi, assim, um mestre na minha vida, que me abriu muito mais essa coisa do caminho espiritual. Eu acho, a sensação que eu tenho é que, ainda mais por ser atriz, a gente se considerar sem preconceitos, que tem uma abertura para as coisas, né? Então, depois desse acidente, do conhecimento com esse homem, esse paranormal que eu conheci, com quem convivi muito tempo, então é como se eu tivesse esse campo nosso de conhecimento. Depois disso, os horizontes se abriram completamente, entendeu? Então, para mim, esse foi realmente um divisor de águas, e uma coisa que me modificou, e até hoje eu penso nisso, até hoje isso me toca de alguma maneira, como se eu tivesse que ter uma missão, que ter, vamos dizer assim, que utilizar, que passar isso para as pessoas, ou que a partir daí a compreensão que eu pudesse ter, que isso tornasse alguma coisa importante para a minha vida, ainda mais sendo atriz e tudo mais. E aí foi que eu conheci as histórias, conheci primeiro os contos sufis, e que me encantaram, e a partir de 89 eu comecei a trabalhar com os contos, onde eu reunia as pessoas para dentro da minha casa, e às vezes ia em outros lugares, claro, contar histórias, e eu só fiz o meu primeiro espetáculo em 96, ou seja, mas esse acidente foi quem me trouxe todas essas possibilidades e abriu, inclusive, esse outro campo de trabalho para mim, dentro da profissão, que é de contadora de histórias, mas sempre contos tradicionais, contos que tragam algum conhecimento capaz de aquecer o coração e a alma, como eu digo, né? Que sejam capazes de trazer algo que vá dar um tipo de insight, algum tipo de conhecimento que ajude as pessoas. E agora esse é muito mais o meu trabalho. Bem, e a segunda história, eu estava acordada, completamente acordada, diferente da outra, e tinha me acontecido uma coisa assim especial e interessante, porque eu tinha reencontrado o meu primeiro namorado 27 anos depois. Eu morava no Rio de Janeiro e ele em São Paulo, começamos a conversar e tal, no fim começamos a namorar, e já era a terceira semana que ele ia ao Rio. E eu estava levando ele para os lugares, as praias diferentes e tal. Na semana anterior eu o levei para Camboinhas, detalhe importante que vai ter a ver com a história final, né? E a praia de Camboinhas é muito calma, e eu disse a ele, você sabe que eu não sei boiar? Eu tenho dificuldade para boiar. E ele nadava muito bem, e aí ele falou, eu vou te ensinar. Então, passamos ali algum tempo, eu exercitando, aprendendo a boiar melhor e tal. Bom, na segunda semana, na terceira semana, aliás, eu levei para Itacoatiara, que é uma praia muito brava, que tem uma grande pedra, né? E nós subimos na pedra, um sol muito bonito, tínhamos levado um lanche, sentamos ali, olhando o sol, num domingo maravilhoso e tal. Tínhamos visto um cardume de tubarões passando ali do alto da pedra, enfim, tudo emocionante, tudo lindo. Na saída,
inclusive o salva-vidas tinha dito que estava muito perigoso e a gente estava ali avisando as pessoas, quer dizer, nós não estávamos de maneira nenhuma nos colocando em risco, né? Até porque a gente estava muito feliz. E aí eu fui fazer uma foto dele, onde a água batia assim, e a gente turista, quer fazer a foto. Aí quando eu fui fazer a mesma foto no mesmo lugar onde ele tinha estado, eu me desequilibrei assim, escorreguei e caí sentado, quiquei assim na pedra, e quando eu fui pegar era aquela coisa, aquele limbo, meu socorro, me ajuda, e aquele limbo, né? Aí eu virei de frente para o mar, né, de costas para a pedra, e fui assim como um tobogã, já, no meio da água. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer? Não. Mas eu não vou morrer mesmo, mas eu não vou morrer agora mesmo de jeito nenhum. Deus, Pai Todo-Poderoso, me ajuda, todos os meus santos protetores. Aí eu me lembro que eu chamei também esse paranormal, né, com quem eu havia vivido e que já estava do outro lado. Eu falei, Jô, me ajuda, meu anjo da guarda, me ajuda. Deus, eu sou uma contadora de histórias, eu não posso morrer agora. Isso tudo eu falei assim aquele mar verde, assim, muito claro. A minha sensação é que eu não fechei os olhos em nenhum momento, e eu não me lembro de arder o olho nem nada, mas eu estava com os olhos abertos, olhando aquele mar verde, e eu estava discutindo com Deus, entendeu? Em nenhum momento eu falei, ai meu Deus, eu vou morrer, ai que medo, não sei nadar. Eu nado pouquíssimo, eu nado assim, numa piscina daqui para ali, né? Se não tem pé, né? Porque morro de medo de ficar sem pé. E eu tinha visto o mar bravo de lá de cima, quer dizer, então, mas eu não fiquei com medo, eu não tive medo, entendeu? Eu tive só uma bronca. Eu, assim, briguei, eu não posso morrer agora, eu sou uma contadora de histórias. E aí, eu gosto de pensar assim, que nesse momento houve uma reunião ali de todos, do meu anjo, dos meus protetores todos, e falaram, Senhor, ela é uma contadora de histórias, né? Ela não pode morrer agora, deixa ela ficar mais um pouco. Depois eu sempre brinco que eu gosto porque houve assim um hiato, houve um tempo, e aí eu escutei novamente a mesma voz, deste mesmo lado, que dizia, boia e respira, presta atenção na respiração. E aí, na mesma hora, aí com toda essa experiência que a gente tem também, né, muito de ser ator, né, e de você aprender a trabalhar a respiração, e yoga, e meditação, na mesma hora eu deixei o ar ir até a ponta do meu pé, ia abrir os braços e boia, respira, presta atenção na respiração, e comecei a rezar, né, então eu só fazia isso, rezava, respirava, boiava, né, e aí teve um tempo, e eu tô ali, né, aquele sol maravilhoso, de repente passaram 2 gaivotas assim pelo sol, e aí eu tive assim uma experiência que eu sempre tento voltar, uma experiência de entrega profunda, sabe, que eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, sabe, que naquele momento eu não queria nada, eu não queria ganhar dinheiro, ser mais famosa, fazer mais um espetáculo, ser feliz, casar, ter filho, enfim, naquele momento eu não queria nada, sabe, assim, foi um momento de entrega profunda, e que eu fico pensando até que talvez para ter vivido isso foi que eu sofri essa experiência, sabe, e aí então eu estou ali aí naquele boia, respira, presta atenção na respiração, somente obedecendo, né, a instrução que eu tive, e aí de repente eu comecei a engolir água, porque eu estava boiando bem, entendeu? Eu tinha engolido água antes, mas ali estava, quando eu engoli água de novo, eu falei, é capaz de eu estar indo para as pedras, né? E aí foi que eu levantei a cabeça e olhei, e o fundo, a pedra estava longíssima, estava super longe, as pessoas estavam pequenininhas assim em cima da pedra. Eu falei, não, boia, respira, me viram, vão vir me buscar, boia, respira, presta atenção na respiração. Ainda pensei assim, ai meu Deus, será que aquele cardume de tubarões ainda estão ali? Não, mas eu não morri afogada, eu não vou morrer de tubarão, eu costumo dizer, né? E aí continuei lá, e depois de um tempo, que parece uns 2 anos, né? Depois de um tempo, assim, que para mim pareceu enorme, mas provavelmente não foi, aí apareceu um rapazinho nadando, oi moça, tudo bem aí, era um guarda-vida, né? Eu falei, tudo bem moça, eu tô calma. E aí ele chegou perto, me lembrei de novo do meu pai, engraçado que as 2 vezes eu me lembro do meu pai dizia assim,
a gente tem que ficar calmo quando a pessoa está prestes a se afogar, porque o outro vai ajudar e é capaz de se afogar também. Então, sempre quem está ajudando fica com medo da pessoa estar ali aflita, senão a pessoa também pode afogar quem vem salvar, né? Então, eu falei, não, tudo bem, eu estou calma. Ele disse, moça, você fez a coisa certa. Eu falei, eu só boiei e rezei. Ele falou, você fez a coisa certa, entendeu? E aí, me lembro até que, essa parte eu nem te contei, mas o meu sutiã do biquíni estava aqui em cima, assim, e ele falou, arruma seu biquíni, né? Aí eu arrumei, assim, e tal, depois até brinquei com o guarda-vida, falei, pô, naquela hora você vai me falar uma coisa dessas? Aí ele disse, não, mas é que quando a pessoa engole muita água salgada, ela fica meio besteirona, ela fica meio inconsciente, então isso, a gente também faz umas perguntas que é para ver se a pessoa está ligada, e claro, eu prontamente, né, me cobri e tal, quer dizer, então provou que eu estava atenta, né, que eu estava ligada. Bom, aí veio, ele falou, não, aí eu segurei nele, aí veio um outro rapaz, vamos embora, tá muito bravo o mar, vamos pro fundo. Aí ainda veio, chamou o helicóptero, chamamos, aí veio um outro com uma prancha, né, me botaram na prancha e me levaram mais para o fundo do mar. E aí, então, me veio toda a sensação, né, por que eu fui puxada para o fundo? O mar estava muito bravo, né, estava realmente aquele mar que vinha com aquelas ondas batendo na pedra, né, e quando eu fui puxada, quando eu olhei para a praia estava muito longe, eu vi as pessoas assim pequenininhas, entendeu? E aí eles ainda me levaram mais para o fundo, né, e aí chamou o helicóptero, não sei o que, aí dali a pouco vem um helicóptero, aí cai um militar, mas esse era mais velho, roupinha de guarda-vidas e tal, mas era um homem mais velho, aí ele disse, moça, tudo bem? Então você fecha os braços e as pernas, eu vou jogar você na cesta. Eu falei, eu faço o que o senhor quiser, o senhor falar. Eu falei, né, e aí me jogou na cesta e eu vi que a cesta é enorme, e aí foi um rapaz de um lado, o outro do outro, e depois eu entendi por que eles foram comigo, né, e aí quando eu subi naquele pulsar, né, naquela cesta, eu olhei aquele sol maravilhoso, né? Olhei aquele sol maravilhoso, e aí eu me lembro que eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria. E para mim foi assim um momento assim de decisão também, porque como eu tinha assim muita ligação com o sufismo, que eu fiquei muitos anos estudando as histórias e tudo, e trabalhando, né, assim, no sentido de autoconhecimento no sufismo, e a gente rezava em árabe. Então eu rezava um Pai Nosso em árabe, né, que é o Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, né, que eu rezava muito, e aí ali eu rezei o Pai Nosso e uma Ave Maria. Foi um momento assim de retorno meu também para o cristianismo, sabe? Uma coisa muito engraçada que estava dentro de mim, mas que eu ainda precisei desse acidente, né, tão complexo e complicado, onde eu podia realmente ter morrido, para eu ter, assim, esse retorno, sabe? Então foi muito emocionante. E aí quando cheguei na praia, claro, e a praia inteira estava em pé, porque imagina, era uma atração, né? E aí, quando a cestinha bateu na areia, eu não tinha forças para levantar. E aí eu vi por que os rapazes foram comigo. Ficou um de um lado, outro de outro, e aí a praia inteira me olhando, mas eu só tinha raspado o joelho, um pouquinho o pé, um pouquinho as mãos, assim, e aí sangrava um pouquinho, mas não era nada, não tinha feito nada, era só o que eu tinha raspado na pedra antes de cair, né? E aí eu dizia, eu tô bem, eu ia falando com as pessoas, eu tô bem, tô ótima, eu ia falando com todo mundo. E aí sim, eu comecei a sentir um frio muito grande, e aí me deram toalhas e tudo, e saía muita água, né, do mar, do meu nariz, que aliás eu fiquei praticamente 3 dias ainda saindo água do nariz, e aí o salva-vidas falou, estava muito fria a água, né? Eu falei, estava? Quer dizer, eu não havia percebido. Então ele me explicou que quando a gente está assim numa iminência de sobrevivência, o cérebro paralisa todas as funções e você usa tudo para fazer o que você tem que fazer. Então eu tinha que me salvar. Para mim a água estava morna, estava normal, eu não senti nada, não tive frio, não tive nada, entendeu? Então esse frio, como que ele ficou guardado no meu corpo, o corpo humano é uma coisa maravilhosa, né? Aí ficou guardado no meu corpo e aí eu só fui sentir depois. Aí veio o namorado desesperado, né? Ai, eu pensei que eu ia te perder, eu não vi você desapareceu.
Aí depois as pessoas me disseram, olha lá boiando lá no fundo. Então realmente eu fui puxada para o fundo, né? Porque se eu ficasse na beira, eu teria batido contra as pedras, e aí eu teria tentado nadar e teria morrido fatalmente, né? Mas eu fui muito profundo, né? E aí estava tão bravo o mar, pra você ter uma noção, que os salva-vidas iam para o lado e o namorado ia junto, né? Para ver, porque ele nadava bem, então aí os salva-vidas, não vamos descer por aqui, porque aqui está perigoso, vamos para o outro lado, então eles procuraram 3 lugares para eles conseguirem pular. E aí o namorado, como estava muito nervoso, falou assim, olha, melhor eu não ir, porque eles mesmos estão, né, buscando por onde se jogar no mar, né, é melhor eu também não ir para não dar mais problema. E aí, pô, no fim veio o helicóptero, tudo, daí aconteceu o salvamento, né, e aí uma mulher perguntou assim para mim, nossa, você é atleta, hein? Eu falei, meu bem, eu sou atleta de Deus, né, que foram as minhas palavras, porque realmente a única coisa que eu fiz foi obedecer, entendeu? E por isso eu me salvei. Claro que primeiro teve o pedido, né? Teve o pedido. Primeiro foi o pedido, e aí eu acho que Deus me concedeu aí mais um tempo. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Priscila, onde ela responde às nossas muitas perguntas. Você vai amar e o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?